Olá, alunos da terceira série do ensino médio, sejam bem-vindos à primeira aula de arte. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou acompanhá-los nesta aula que tem como objeto de conhecimento. Nossa aula é número 1, objeto de conhecimento, processos de produção individual e colaborativa em diferentes linguagens no contexto amazônico e global. Detalhamento. Compreensão dos processos de criação e produção artística que envolvam a participação individual, coletiva e colaborativa das juventudes, participação em processos de produção artística que promovam a interatividade dos sujeitos em diferentes mídias, e produções artísticas individuais, coletivas e colaborativas que promovam o diálogo permanente do sujeito amazônico com o mundo. E vamos dar início à nossa aula. Então, iniciamos nossa aula nesse muro aqui e vocês podem verificar que temos aqui umas letras embaralhadas. Vamos ver o que é que vai formar? Projeto de arte de rua. Vocês conhecem algum projeto de arte de rua? Já participaram? Já visitaram algum projeto de rua? Pois bem, nessa aula nós vamos falar em vários projetos de rua. E, como vocês podem ver, nós estamos numa rua, no muro. Então, isso aí se refere a grafite. Quando você caminha nas grandes cidades, você vai se deparar com muros pintados. Então, com diferentes estilos. Então, cada grafiteiro ele tem um gênero de pintura diferente. Alguns fazem uma reflexão, outros colocam cenas de cotidiano. Então, nós vamos apresentar esses projetos de rua referente ao grafite. Mas antes, vamos apresentar para vocês a origem do grafite. Bem, a palavra grafite, ela vem do italiano grafite, plural de grafito, que significa escritas feitas com carvão ou escritas feitas em paredes. Apesar de existir relato de escrituras em paredes desde o Império Romano, o grafite começou a ganhar visibilidade a partir de 1968. Na época, um movimento contracultural usava muros para escrever frases e poesias na França. O que é esse movimento contracultural? Então, era um movimento contra a cultura dominante, certo? Aquela cultura erudita. Então, eventualmente, o movimento ele ganhou força por conta das marcas que surgiram em Nova York, pintada por um grupo de jovens ligados ao hip-hop. A expectativa era dar voz aos jovens das periferias da cidade. Assim, com o passar do tempo, o grafite foi tomando uma nova forma e se tornando uma verdadeira obra de arte admirada em todo o mundo. Então, como a arte era erudita, então só tinha possibilidade de visitar as galerias e museus quem tinha condições financeiras. Então, a arte, por menos favorecidos, não tinha essa possibilidade de visitar. Então, as próprias comunidades começaram a levar a arte para os muros da cidade. Então, por isso que nós temos o grafite. Vamos apresentar um grafite agora para vocês. Como vocês podem ver aqui, as ruas, elas estão bastante coloridas. Se você caminhar pelas ruas das grandes cidades, você vai se deparar com esse tipo aqui de arte, chamada de grafite ou pintura muralista. Então, ao contrário de simples pichação, o grafite envolve técnica, intenção artística e, muitas vezes, uma mensagem. Seus praticantes, os grafiteiros, utilizam
tinta spray e outros recursos para criar muros que podem retratar desde personagens fantásticas, como vocês podem ver aqui, e cenas do cotidiano, até protesto contra injustiça social, racismo e desigualdade. Então, aqui nesse mural aqui, você pode aí fazer uma reflexão sobre essa mensagem aqui que o grafiteiro passou. Então, além de embelezar os espaços urbanos, o grafite estimula o debate, promove a inclusão e desafia o conceito tradicional de arte. Ele é democrático, ou seja, todos podem participar, todos podem ter uma experiência estética ao observar essa obra de arte que está ao céu, certo? Está nas ruas, acessível a todas. E justamente por isso é uma ferramenta potente de transformação cultural. Vamos agora conceituar o que vem ser o grafite. Então, o grafite ele é uma forma de expressão artística urbana que transcende os muros e paredes das cidades, transformando espaços públicos em verdadeiras galerias a céu aberto. Você sabe que pichação é um crime. Então, em vez de os grafiteiros, os pichadores enfeiarem a cidade, então, houve esses projetos, certo, de rua, em que os grafiteiros se tornaram verdadeiros artistas. Então, surgido como uma manifestação cultural e política nas décadas de 1960 e 1970, especialmente nos bairros periféricos de Nova York, o grafite ganhou força como uma linguagem visual poderosa, carregada de identidade, crítica social e criatividade. Então, cada grafiteiro ele tem um estilo próprio de pintar, certo? Alguns só fazem um desenho estético, outros fazem uma crítica social, outros fazem uma crítica contra o racismo. Então, a gente vai agora mostrar para vocês alguns projetos de grafite, certo? Que são iniciativas artísticas que utilizam o grafite como meio de expressão em espaços públicos, muitas vezes com o objetivo de transformar paisagens urbanas, promover reflexões sociais e culturais e até mesmo embelezar áreas degradadas. Ou seja, os pichadores muitas vezes depredam ali um patrimônio cultural através ali das pichações. Então, esses projetos vêm o quê? Para embelezar também essas áreas degradadas. Muitas vezes, liderados por jovens artistas, esses projetos podem envolver pintura murais, como vocês podem ver aqui, grafites, instalações temporárias e performances urbanas, todos criados numa colaboração com a comunidade local. Então, esses projetos, toda a comunidade participa, ou seja, existe aulas para a comunidade aprender a pintar o grafite. Então, grupos de grafiteiros famosos também participam. Então, é toda uma comunidade participando desses projetos. Nós vamos falar agora com um projeto de arte urbana chamado Winnow Walls, lá na cidade de Miami, nos Estados Unidos. Ele trata-se de um museu a céu aberto, onde grandes muros de antigos galpões foram transformados em telas para murais de arte urbana. Então, Winnow Walls, ele foi um plano visionário de usar a arte urbana como motor de regeneração urbana. Tony Goldman, que foi um empresário visionário que transformou muros vazios em um epicentro cultural vibrante, um legado que continua a moldar Wynwood e inspirar iniciativas semelhantes em todo o mundo. Ou seja, a ideia era criar um centro comunitário ao ar livre, promovendo vitalização urbana e atraindo moradores e turistas. Ou seja, esse empresário, ele pegou esse bairro lá de Nova York, que era
um bairro abandonado por galpões industriais. Então, ele comprou toda aquela área e transformou ali numa galeria de arte a céu aberto. Então, como foi que surgiu esse projeto? Então, Tony Goldman começou comprando imóveis em Wynwood, em meados dos anos 2000, em parceria com Marchand Jeffrey Date, e lançou o projeto durante Art Basel 2009. Então, o que é Art Basel 2019? Bem, ele visava criar um fluxo de pedestre, abrindo um pátio gramado, instalando infraestrutura de iluminação e convidando artistas como Sherpa Tifeiro, os gêmeos, que são grafiteiros brasileiros, são 2 irmãos, Futura, que é um grafiteiro americano, Kenny Chart, também, que é americano, e o Nunca, que é um grafiteiro brasileiro, entre outros. Em 2000, um metro quadrado na área valia de $40. Hoje, pode chegar a $300. Então, esse projeto leva muitas pessoas para Miami, que se transformou num local onde vários artistas do mundo inteiro, ali através dos galpões, existem galerias de arte, onde são comercializados ali pinturas de arte, e também grafiteiros do mundo inteiro fazem os seus trabalhos de pintura. E ele é renovado, e, além do mais, esse bairro ele se transformou numa área turística, em pessoas do mundo inteiro vai lá para conhecer essas obras artísticas e também os grafites. Temos outro projeto que aconteceu na Filadélfia, na cidade dos Estados Unidos. A Filadélfia Anti-Graffiti Network foi criada em 1984 pelo prefeito Wilson Gould. Para isso, a artista Jane Goldman, ela foi contratada com a missão de atuar como ponte entre os grafiteiros e a prefeitura, transformando intervenções antes consideradas ilegais em murais patrocinados pelo poder público. A iniciativa deu origem ao Mural Arts Program, que se tornaria o maior programa de arte pública dos Estados Unidos. Desde então, mais de 40 mil murais foram criados em bairros diversos de Filadélfia, abordando temas como justiça social, identidade cultural, educação, saúde mental e memória coletiva. Ou seja, vamos pedir desculpa, que é mais de 4 mil murais, certo? Que foram criados nos bairros diversos de Filadélfia. Então, o que aconteceu nesse projeto? O programa ele vitalizou o espaço urbano, promoveu a inclusão social, empregabilidade artística e engajamento comunitário, tornando-se um modelo internacional de como a arte urbana pode ser um poderoso instrumento de cidadania e regeneração urbana. Então, a gente vai mostrar um outro projeto aí. Aí nós temos a Bienal de Vancouver, no Canadá. Aí os gêmeos, que são grafiteiros brasileiros, eles pintaram esses tones aí, que tem 23 metros de altura, certo? E que embelezou aí a cidade nessa Bienal de Vancouver, no Canadá. Vamos falar do outro projeto agora, que é o Caminho do Grafite, que aconteceu no Rio de Janeiro. O Caminho do Grafite, no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, ou seja, no Rio de Janeiro, é uma galeria urbana a céu aberto, onde mais de 45 artistas, entre cariocas, paulistas e internacionais, pintaram os muros e fachadas cerca de 50 casas, seguindo o percurso de aproximadamente 600 metros, que leva até um mirante com vista para o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor e a Baía de Guanabara. Qual foi o objetivo do projeto? Revitalizar a comunidade, transformar barrancos e vielas
antes degradadas em um corredor vibrante, levando a autoestima dos moradores e melhorando a aparência urbana. E também fomentar o turismo local, atrair visitantes para conhecer o percurso artístico e a vista, incentivando passeios guiados pela comunidade. E também oferecer alternativas aos jovens, abrindo caminhos para cursos de grafite, formação de guias locais e profissionalização através da arte. Idealização e curadoria. Liderança do grafiteiro local, Márcio SWK, da Santa Creu, que é uma associação de artistas que mobilizou artistas e envolveu a comunidade. Produção realizada pela agência de turismo Santa Prazeres Tu, em parceria com a produtora audiovisual Galera.com, com o apoio institucional do Instituto Poli. Benefícios visíveis. O grafite melhorou a autoestima local, produziu a degradação visual, incentivou a limpeza e acolhimento ambiental e transformou a comunidade em rota turística guiada. Então, o que aconteceu nesse projeto? Um grupo de artistas ali pintaram, por exemplo, uma comunidade toda, foram 50 casas que foram pintadas e a comunidade toda participou. E houve o quê? Cursos de grafite para essa comunidade e também se transformou em um local turístico, onde o turista ele vai apreciando esses grafites de grafiteiros famosos e depois tem uma vista linda lá da Baía de Guanabara. Então, a gente vai falar agora sobre arte participativa. Você já ouviu falar de arte participativa? Já assistiu alguma peça teatral? Já participou de alguma obra onde o público participa? O museu é um lugar de objetos históricos ou coisas do passado? Vamos mostrar agora para vocês aqui um instrumento musical chamado pindorama, onde vários músicos tocam ao mesmo tempo. Então, o pindorama, ele foi produzido em 1973, ele é um instrumento musical não convencional que foi desenvolvido pelo suíço brasileiro Walter Smera, quando lecionava na Universidade Federal da Bahia, em Salvador. Feito para ser tocado por vários músicos ao mesmo tempo. E para tocá-lo, Smera e outros estudantes do conjunto dos mendigos usavam técnica que eles mesmos haviam desenvolvido. Nesse período, Smera influenciou uma geração de jovens músicos como Tom Zé, Gilberto Gil e Caetano Veloso, que depois participaram da Tropicália. E vamos conceituar agora o que é arte participativa. É uma abordagem para fazer arte em que o público se envolve diretamente no processo criativo, permitindo que se tornem coautores, editores, observadores do trabalho. As artes participativas podem ser específicas, quando artes visuais, música, teatro, ou podem ser interdisciplinares, envolvendo colaboração em uma variedade de formas de arte. Vamos mostrar para vocês agora uma instalação chamada Dinner Party, de Judith Chicago. Então, The Dinner Party foi a primeira grande obra feminista da história. Na instalação, a artista americana Judith Chicago homenageia 1.308 mulheres que tiveram importantes papéis ao longo da história da humanidade, muitas das quais tiveram seus nomes esquecidos, apagados ou menos valorizados em relação a feitos masculinos. Uma verdadeira história simbólica das mulheres na civilização. Nesse banquete foi apresentado pela primeira vez em 1979, em uma mesa com 39 lugares, com formato de triângulo equilátero, os três lados iguais, o que representa a igualdade em torno da mesa, diferente, por exemplo, das mesas medievais
onde o status era representado pelo lugar em que cada um se sentava. Em cada lado do triângulo são posicionados 13 lugares, o que também faz referência a um banquete mais celebrado da história, onde apenas 13 homens foram convidados, ou seja, a Santa Ceia. Então, agora vamos falar sobre eventos culturais e festivais. Festivais de música, arte e cultura oferecem oportunidade para jovens artistas exibirem seus talentos individualmente ou colaborarem em performance coletivas, além de proporcionar um espaço para a participação do público. Aqui nós temos o Carnaval de Olinda, ou seja, aqui vocês estão vendo que o público é convidado a participar desse carnaval comunitário, ou seja, todas as pessoas vão para a rua. Então, o Carnaval de Olinda, em Pernambuco, uma das mais importantes celebrações brasileiras, ele é unanimidade quanto à animação e alegria, mas é comemorado de diferentes formas ao redor do Brasil, normalmente entre fevereiro e março. O Carnaval de Olinda, por exemplo, é uma das festas mais tradicionais do país. Vamos agora mostrar uma outra imagem. Aqui nós temos o Bumba Meu Boi, de São Luís do Maranhão. O Bumba Meu Boi, de São Luís do Maranhão, nas regiões norte e nordeste do Brasil, as festas do Bumba Meu Boi têm muita popularidade. No meio do ano, entre os meses de junho e julho, uma mistura de dança, música, teatro, arte, crença e performance ganha vida nesta grande celebração folclórica e cultural. No Maranhão, o Bumba Meu Boi foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. E agora nós vamos mostrar um evento característico aqui do Amazonas, que é o Bumba Meu, é o Festival Folclórico de Parintins, certo? Que é um evento cultural e folclórico que acontece anualmente na cidade de Parintins, no Amazonas, no mês de junho, realizada desde os anos de 1960. A festa é conhecida pela competição entre dois grupos, o Garantido, representado pelas cores vermelha e branca, e o Boi Caprichoso, representado pelas cores azul e preta, que apresentam espetáculos de dança, música e performance, contando histórias relacionadas à cultura amazônica, com destaque para o Boi Bubá. E agora nós vamos mostrar para vocês um outro assunto. Nós vamos falar de plataformas digitais colaborativas. Então, jovens podem se reunir em plataformas online para colaborar em projetos de arte digital, como animações, quadrinhos, jogos e mídias sociais, compartilhando ideias e recursos para criar conteúdos original. Então, ferramentas de colaboração online são softwares que usam as tecnologias de computação em nuvem, videoconferência e telefonia móvel, entre outras, para promover uma comunicação instantânea, segura e confiável, onde funcionários de empresas, fornecedores, clientes e parceiros de negócios. O objetivo é oferecer mais eficiência e produtividade às organizações. É importante lembrar que essas ferramentas também podem ser usadas por qualquer pessoa, sem objetivos profissionais. Nesses casos, é possível citar troca de informações, organização pessoal, facilitação para pesquisas, estudos e para ajudar professores a disponibilizarem materiais aos seus alunos em ambientes acadêmicos. Agora,
vocês vão conhecer algumas dessas ferramentas mais populares, que os objetivos nós já falamos. Aí nós temos o G Suite, certo? É um kit de ferramentas colaborativo mais conhecido na internet, o G Suite. Nós temos também o Trello, já se consagrou como uma das plataformas de produtividade mais utilizadas no mundo dos negócios. Nós também temos uma outra ferramenta que é o Zoom e também mais utilizada o Meet, né? Que é uma ferramenta que faz com que grupos, principalmente de trabalho, se reúnam através da internet. Você pode conectar pessoas do mundo todo e fazer reuniões. Então, hoje em dia, é muito utilizado, principalmente nas empresas. Temos também o Microsoft Teams, que é uma ferramenta também de trabalho muito utilizada. Nós temos também o Slack, temos o Monday, o Monday.com, a Asana e a Basic Camp. Então, o que é uma plataforma colaborativa? Plataformas colaborativas é o Deepbook, que são plataformas de escrita colaborativa. Então, o que é uma plataforma colaborativa? Plataformas colaborativas, Deepbook, plataforma de escrita colaborativa. Várias ferramentas que foram apresentadas e plataformas online permitem que os investigadores trabalhem junto em tempo real e em documentos, evitando assim a confusão de troca de e-mails, de versões em documentos Word de um lado para o outro. Então, apresentando aí diversas plataformas colaborativas entre vários grupos que ali se comunicam, se ajudam. Então, além dessas plataformas, nós falamos também dos projetos de arte urbana. Mostramos para vocês a arte, esses projetos, tanto nacionais, falamos lá no caminho, lá do Rio de Janeiro, onde uma comunidade toda ali participou, pintou ali, e a partir do momento que aquela área estava degradada, através das pichações, esses projetos ajudaram ali a embelezar aquela comunidade. Então, toda a comunidade participa. Também falamos lá em Miami, né? É um projeto que levou milhares de pessoas para lá, que a Miami ficou conhecida no epicentro de arte, onde vários pichadores do mundo inteiro foram convidados para fazer as suas obras, os seus grafites. E isso fez com que Miami levasse vários artistas do mundo inteiro para fazer exposições de arte ali nos galpões que estavam abandonados. Então, aquele local lá, que valia pouco, começou um espaço de um valor muito alto ali, através dali de um empresário que investiu, e que hoje em dia acontece anualmente essa arte urbana, certo? Esse projeto lá, onde várias pessoas se reúnem, e também existe ali várias pessoas ali se encontram ali para produzir arte, certo? Então, falamos sobre arte participativa, falamos também na arte participativa através das plataformas, onde várias pessoas se comunicam ali através dessas plataformas de comunicação. Então, assim terminamos a nossa aula.